Bom, meus amigos, então vamos lá. Como que eu atingi R$ 1 milhão em patrimônio líquido trabalhando como programador? Como é que começou tudo isso? Começou lá atrás com um desejo muito grande de eu conseguir simplesmente ter uma rentabilidade. Primeiro, por quê? Quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa, olha só, gente, eu tô há muito tempo casado com ela, né? Eu tô com 36 anos de idade hoje, e na época, quando a gente tava conversando, né? Eu tinha 15 anos e ela 14 anos. Ela falou uma coisa que foi um diferencial pra mim, que fez com que eu corresse atrás do trabalho. Às vezes, uma mulher vai fazer isso com você, tá bom? Então, presta atenção nisso, porque às vezes a coisa que vai fazer você mover é alguma coisa que fez com que você passasse vergonha ou alguma coisa que desafiou você. De repente, alguma coisa que eu vou falar pode desafiar você e despertar você para que você possa aumentar a sua renda. Beleza? Então, é essa a questão que eu tô querendo dizer aqui. Um belo dia, eu tava querendo ali namorar com a Sheila e tudo mais, né? A minha esposa. E aí eu cheguei e falei pra ela assim: ô, pô, vamos lá, eu queria conhecer os seus pais e tudo, vamos deixar o negócio ficar mais sério e tal. Ela virou pra mim e falou assim: ó, ah, não, eu não vou namorar com você, não. Você nem tem emprego. Quando ela falou isso pra mim, eu falei: nah, cara, não acredito, preciso resolver isso, né? Então, cara, eu tinha na época uns 16 anos. Ah, não vou namorar não, você não tem emprego. Então, com 16 anos de idade, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a entregar papel no Farol, aí fazer um bico aqui, outra ali, aí eu fui trabalhar de mecânico, não encostei, não deu certo, eu entrei no mercadinho e comecei a trabalhar no mercadinho. E aí nesse mercadinho eu atendia o pessoal, varria o chão, cortava frango e era isso que eu fazia. Ou seja, como muita gente começa, eu comecei lá de baixo, tá bom? E foi assim que foi a minha jornada. Então, o que me moveu, né? Mas o que fez com que eu começasse a andar para frente? Alguma coisa aconteceu. Ou seja, eu fui desafiado pela minha namorada, porque se eu quisesse namorar com ela, eu teria que estar trabalhando, tá bom? Aconteceu um fato anterior a isso também que me desafiou, que uma menina também olhou para mim, eu tava bem gordo antes de conhecer a Sheila, né? Eu tinha nessa época de 13 para 14 anos, eu pesava 106 quilos. E aí, essa outra menina chegou e falou para mim assim: ah, eu não vou namorar com esse cara, não, eu não vou olhar esse cara aí, não. Ele é gordo pra caramba, tá mó feio. Quando essa pessoa falou isso pra mim, e aí um belo dia eu vi o pessoal zoando na rua da minha casa, escrevendo Bundagossauro, fazendo um apelido lá, mó gigante, todo mundo dando risada da minha cara, eu decidi que eu iria emagrecer. Então eu emagreci 20 quilos em 2 meses, ou seja, muito rapidamente eu consegui emagrecer, já fiquei mais bonitinho, pá, não sei o que, comecei a dar um rolezinho aqui e outro ali, foi daí onde eu conheci a Sheila. E aí, beleza, tomei essa porrada quando eu era gordo e eu emagreci. Beleza, jurei pra mim que eu nunca mais iria engordar, né? Beleza. E aí eu fui, comecei a procurar, e aí, pá, encontrei a Sheila, onde a gente começou a namorar. Nessa que a gente começou a namorar, o que aconteceu? Eu tomei outra porrada. Ah, eu não vou namorar com você não, porque você não trabalha. Então, essa foi a outra porrada que eu tomei. Então, quando você toma uma porrada, essa porrada ela pode te alavancar ou ela pode te derrubar. As duas porradas me alavancou. Então, a primeira porrada me alavancou para que eu pudesse, então, emagrecer 20 quilos em 2 meses. A segunda porrada me alavancou para que eu fosse atrás de um emprego, fosse atrás de rentabilidade. Beleza? E aí eu fui procurar um emprego, comecei a trabalhar no mercadinho, beleza. Cara, não era legal trabalhar no mercadinho, eu limpava frango lá e tinha um fedor de frango lascado, beleza. Eu tinha que suportar aquilo porque era o que eu ganhava, né? E daí foi. Esse dinheiro que eu ganhava, eu usava para pagar cursinhos curriculares, ou seja, eu comecei a investir em mim, tá bom? Eu não tinha condições, né? Então eu fui investir em mim, na minha educação. Então eu comecei a fazer um cursinho aqui, outro ali, um cursinho aqui, outro ali, tá bom? Até que um belo dia eu tive uma oportunidade que um vizinho meu me deu para entrar numa indústria, ok? Nessa indústria, para eu poder trabalhar como operador de máquina. E aí eu fui nessa indústria, chamava Passamanaria São Vitor, e lá eu recebi o meu primeiro trabalho registrado, que era os incríveis R$ 170, ok? Então, R$ 170 que eu ganhava naquela época, era uma fortuna, né? Mas enfim, eu peguei esse dinheiro e colocava esse dinheiro inteiro em cursos novamente. Para economizar, eu andava até Centro de Diadema, né? Que era o lugar onde eu fazia os meus cursinhos. E no final de semana também. Então, assim, eu comecei a estudar. E aí teve uma sacada bem importante para mim.
Gente, se você quer ser bom na sua área, se você quer ser o melhor aonde você está trabalhando, então procure estudar e ser melhor naquele setor, ser a pessoa melhor daquele setor. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar formas de conseguir fazer inovações, ok? Então, olha só, trabalhando ali no setor ali não era o setor do banho, era o setor da trançadeira, né? Era uma máquina que ficava trançando o pavio para a vela. Então, trabalhando naquele setor, eu visualizei uma oportunidade de eu conseguir ganhar mais. Então, eu fiz um curso de desenho técnico mecânico. E aí, desse curso, eu comecei a projetar algumas coisas que faziam com que as máquinas pudessem ter mais rentabilidade, ou, na verdade, não ter mais rentabilidade, ter mais performance, desenhando umas caixinhas e tudo mais. Isso chamou a atenção dos meus chefes. Gente, nessa época eu tinha de 18 anos, aí, 17, 18 anos. Então, isso chamou a atenção dos meus chefes. Por quê? Porque eu tive a proatividade em fazer algo a mais. Ou seja, eu não só fazia o que era me pedido, eu fui fazer algo a mais. Eu fui estudar um pouco a mais daquela atuação que eu estava fazendo, né? Então, se eu trabalhava ali como operador de máquina, mexendo na máquina trançadeira, por que eu não podia fazer um curso para entender um pouco mais sobre essa máquina e dar ali sugestões de coisas melhores? Beleza, eu fiz isso e pum, funcionou e deu certo, beleza? O pessoal começou a me ver com outros olhos e aí eles me chamaram para trabalhar então no setor de expedição, ou seja, no setor de fazer o embalamento das caixas, embalar pallet e tudo mais. Então daí eu fui trabalhar nesse outro local, né? Então trabalhando nesse outro local eu consegui uma promoção, graças à minha proatividade. Então você que está aí do outro lado, que está querendo saber como é que você pode aumentar o seu salário e você trabalha para alguém, você precisa saber que você tem que inovar. Você é a empresa de você mesmo. Então você precisa inovar, melhorar o seu currículo para que você possa mostrar para as pessoas que te contrataram que você é uma pessoa melhor, ok? Beleza, com isso eu consegui a minha primeira promoção. Lá dentro, onde eu consegui a minha primeira promoção, eu vi uma outra oportunidade. Por quê? Naquela época, trabalhando com estoque, né, sendo estoquista, eu vi que iria existir a possibilidade de que a gente pudesse trabalhar com empilhadeira. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o pessoal para que eu conseguisse, então, fazer um curso de operador de empilhadeira. Então, eu fiz o curso de operador de empilhadeira, eu, meu chefe e uma outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu e o meu chefe viraram os operadores de empilhadeiras oficiais. Fiz algumas cagadas, furei pallet lá, derrubei as coisas, mas aprendi e virei operador de empilhadeira, onde eu consegui a outra promoção. Nessa minha jornada trabalhando na indústria, eu entrei ganhando R$ 170 e saí de lá ganhando os incríveis R$ 450. Ou seja, vamos lá, não era tanta grana assim, não dava para ficar milionário, mas olha lá, de R$ 170 eu saí para 450, eu multipliquei o meu salário várias vezes. Por quê? Por causa de atitudes. Eu olhava, via a oportunidade, estudava, me melhorava ali minha qualificação e ia atrás. Melhorava minha qualificação e ia atrás. Então, você que está aí, você quer alcançar uma alta rentabilidade, você quer melhorar, você quer ganhar mais, então você precisa se auto-evoluir, tá bom? Volto a dizer, para de mimimi, para de ficar com, mas meu chefe não vai me pagar mais, então eu não vou trabalhar mais. Mas se eu recebo pouco, então para que eu vou estudar? Então, se eu estou trabalhando nessa empresa e essa empresa, né, não vai me dar um melhor salário, então eu vou entrar tarde e sair cedo. Caramba, cara, se você não quer trabalhar, tem um monte de gente que quer, então cai fora do trabalho, entendeu? É simples assim. Você tem que pensar na sua cabeça que você tem uma cabeça blindada, que você é empresa de você mesmo. Se você tivesse alguém contratado e tivesse desse mesmo jeito, você não iria gostar. Então presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, que isso é modelo mental. As pessoas que são milionárias, elas são milionárias primeiro aqui na cabeça. São suas atitudes que fazem com que você possa virar uma pessoa milionária. Agora, se você não tem o tipo de atitude necessária, você vai continuar patinando e botando a culpa em todo mundo que ninguém te ajuda, né? Ou que o governo não te ajuda, ou que as pessoas roubam. Então, cara, para de botar a culpa nos outros. Coloca então a culpa em você, porque você tem que tomar atitude. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a tomar atitude na minha vida, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Beleza, gente. Outra oportunidade surgiu. Essa outra oportunidade foi a seguinte: chegou uma pessoa com um carro dentro daquela empresa. Eu olhei aquele carro e falei: caramba, eu quero um carro desse.
Era um Golf azul. E tinha um outro Golf vermelho. O Golf vermelho era do filho do dono da empresa, que me explicava, beleza, o filho do dono da empresa, beleza, esse carro tá justificado. Agora, o outro cara, quem que era esse outro cara? Por que que ele, obviamente, tinha esse Golf vermelho, né? Então, cara, eu queria saber por que que ele teve. Eu fui perguntar para ele. Aí sabe o que ele falou para mim? Eu trabalho com tecnologia e eu faço a parte de computacional, a parte computacional dentro da empresa. Eu falei, tá aí, é com isso que eu vou trabalhar. Então, gente, foi assim que eu fui para a área de tecnologia. Acredito que muitos de vocês estão aqui, vão querer ir para a área de tecnologia porque vocês acham, não, tecnologia paga bem, tecnologia você não fica desempregado, tecnologia você joga o seu currículo para cima antes de cair no chão, você está empregado. Muita gente fala isso, né? Então, eu olhei a oportunidade e falei, cara, se esse cara consegue ganhar dinheiro para comprar um carro desse, eu também consigo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Ó, ralar, estudar. E sabe o que eu fazia? Eu comprava curso, um atrás do outro, um atrás do outro. Não existia YouTube, não, gente. Não existia pessoas que doavam conhecimento de graça, não, gente. Eu tinha que comprar livro, eu tinha que comprar curso, eu tinha que comprar curso técnico, tive que pagar faculdade para poder aprender. Não tinha um padrinho que veio lá e falou assim: não, vem cá, meu querido, eu vou passar a mão na sua cabeça e vou te ensinar. Não teve isso, não, tá bom? Hoje, vocês têm muito conteúdo de graça, de pessoas que ensinam vocês de graça, porém, vocês têm uma outra questão, que a exigência é maior. Então, se você vai entrar no mercado de trabalho hoje, você precisa saber mais coisas do que na minha época, porque na minha época não tinha tanto conteúdo aberto. Então, por ter muito conteúdo aberto, a sua obrigação é estudar esse conteúdo aberto para que você possa ter uma melhor recolocação, tá bom? Beleza. E foi assim que eu decidi, então, entrar para a área de tecnologia. Nessa época, eu estava ali por volta de 18 para 19 anos, então foi ali que eu tomei a decisão de entrar para a área de tecnologia, beleza? Volto a dizer, comecei a trabalhar ali com 17 anos mais ou menos registrado e com 18 para 19 anos eu já tinha dado um salto de salário devido a essas atitudes que eu tomei, tá bom? Depois disso, gente, o que acontece? Eu decidi que eu iria entrar para a área de tecnologia. Quando eu decidi entrar para a área de tecnologia, eu comecei a estudar da seguinte forma, não foi do dia para a noite. Eu levei ali quase um ano para sair da empresa que eu estava trabalhando, quando eu tomei a decisão, até trabalhar efetivamente com tecnologia. Foi quase um ano. Então, você que está aí do outro lado, não acha que eu saí assim, ó, pum, do nada e comecei a trabalhar com TI. Você que está começando, você tem que saber que você vai levar um ano, 2 anos, às vezes, para você aprender. Então, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir uma oportunidade assim para trabalhar. Não é rápido, entendeu? Mesmo porque você não vai aprender rápido. A curva de aprendizagem para você destravar o raciocínio lógico na sua cabeça é de um ano para frente. Os alunos mais dedicados que eu já formei, cara, levaram ali em torno de 6 meses, levaram ali, vai de 6 a 8 meses estudando todos os dias. Então, não é simples, é uma tarefa bem complicada você destravar o raciocínio lógico. Comigo, cara, eu não tive sorte. Então, eu levei ali mais de quase um ano realmente para poder aprender e conseguir trabalhar com uma oportunidade real com desenvolvimento de sistemas. Naquela ocasião, eu entrei para trabalhar como Delphi, beleza? Então, como desenvolvedor Delphi, eu entrei para ganhar R$ 500, beleza? Então, essa foi o meu salário. E o que eu fazia? Nessa época, eu já estava fazendo a faculdade. Na verdade, eu estava fazendo um curso técnico. Isso, foi um curso técnico, antes da faculdade. E aí, eu comecei a fazer esse curso técnico. O que eu fazia? Ia para o trabalho, ia para o curso técnico. Ia para o trabalho, ia para o curso técnico. Vocês notem, gente, que desde os meus 17 anos até ali eu entrar na área de tecnologia, 18, 19 anos, eu investi em educação. Comprei curso, fiz curso técnico, tive mentores, enchi o saco dos meus professores, fui na casa deles para poder aprender, o tempo inteiro focado em aprender. Beleza, gente? Aí o que acontece? Eu saí do curso técnico já sabendo meio que programar e comecei ali a ajudar o pessoal da empresa que eu era contratado. A empresa chamava Check Informática. Nessa empresa, eu consegui crescer um pouco mais e sair de lá mais ou menos com uns R$ 600 por mês. Arrumando um outro emprego, porque havia uma onda aí do pessoal falando sobre internet. E duas linguagens estavam bombando nessa época, que era o ASP e o PHP. Ou seja, duas linguagens eram as linguagens do momento. Então, sempre vai ter linguagens do momento.
Então, essas duas linguagens aí eram aquelas que a gente precisava estudar, precisava correr atrás para ver ali o que ia acontecer. Naquela época, tá? Parei, olhei e falei assim, cara, todos os softwares que a gente está fazendo aqui, que são softwares desktop, esses softwares desktop vão começar a dar uma baixa, porque o web você consegue ter mais escala, ou seja, é um servidor para múltiplas pessoas. O Windows é você ter um aplicativo ou uma aplicação que você coloca em cada coisa. É igual aplicativo hoje. Você desenvolve um aplicativo que é um binário e você instala para milhões de celulares. Então, para você fazer a manutenção disso, é muito mais difícil do que você, por exemplo, ter um site que você coloca em um único lugar e todo mundo acessa. Então, nessa época, eu já olhei e falei, cara, esse negócio é a tecnologia do futuro, né? E aí, o que eu fiz? Eu procurei um emprego para trabalhar e ganhar, obviamente, para trabalhar com internet. Eu não procurei para ganhar mais, eu procurei para trabalhar com internet. E a consequência disso foi, eu consegui arrumar um emprego que ganhava mais. Nessa época, eu arrumei um emprego para ganhar R$ 800 como programador, tá bom? Então, saí da Chique Informática e fui para uma empresa chamada Big Solutions para ganhar R$ 800 como programador. Lá, eu comecei a me destacar, comecei a fazer as coisas e etc e tal, cresci, né, e virei líder do suporte técnico. E aí, como líder do suporte técnico, meu salário aumentou, foi para 1.200. De lá, ali como líder de suporte técnico, eu vi o pessoal que era desenvolvedor sênior, desenvolvedor pleno ali, né? Os desenvolvedores especialistas, e eu falei, eu quero ser igual a esses caras. Olha aí a outra atitude de sucesso que vocês precisam ter. Se vocês viram uma pessoa que manja mais que você, se vocês conheceram alguém que conhece mais e que tem aquele skill que você quer, cola naquela pessoa. E foi isso que eu fiz. Então, eu chegava e almoçava com os caras que conheciam mais do que eu andava com os caras que conheciam mais do que eu, fiz amizade com os caras que conheciam mais do que eu, para que eu pudesse aprender. Existia um rapaz chamado Danilo Banzo. Se o Banzo um dia ver esse vídeo, ele vai lembrar disso. E aí eu colava nele e ficava, cara, eu preciso aprender. Esse cara, ele fazia... nessa época, gente, começou a surgir o .NET, tá? O C Sharp. Nessa época que eu comecei a olhar esses caras aí que eram desenvolvedores sêniores, eles trabalhavam com C Sharp. E eu olhei e falei assim, cara, beleza, a gente consegue fazer algumas coisas em ASP, mas olha esses componentes redondinhos aqui, utilizando essa plataforma do Visual Studio, muito legal. E o Banzo fazia isso muito bem. Eu falei, cara, eu vou colar nesse cara. E eu ficava lá, conversando com o Danilo, conversando, até eu pegar e começar a aprender os conteúdos dele, foi aprendendo de outros e pum! Consegui mostrar para o pessoal da empresa que eu estava trabalhando que eu tinha mais valor. Com isso, meu salário começou a crescer lá dentro. E foi para 13, foi para 4, foi para 4,5, e assim foi subindo, ok? Por quê? Mais uma vez, eu tive atitude. Eu não fiquei parado de mimimi esperando acontecer. Eu fui, tive atitude, decidi que ia mudar e colei em quem sabia. Fui atrás de quem sabia e ó, pum, 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 até aprender. Beleza? Show! Aprendi. Comecei a crescer na empresa, e aí começou a ter uma crise na empresa onde eu estava trabalhando, e aí muitos programadores começaram a sair. Foi quando eu decidi sair também dessa empresa, né? E aí eu saí dessa empresa e fui para uma outra empresa, né? Que era a Saraiva. Eu saí ganhando 4,5 e fui para a Saraiva ganhar R$ 6.000, ok? Gente, isso, eu vou falar para vocês, foi em 2006, tá bom? 2006. Tava ganhando R$ 6.000 na Saraiva. Aí vocês pensam, pô, em 2006 o Danilo tava ganhando R$ 6.000. Nessa época eu já tinha comprado meu carro. Nessa época eu tinha deixa eu ver, eu tinha dado entrada na casa? Não. Nessa época eu já tava namorando com a Sheila, já tinha conhecido os pais dela, pô, já tinha provado que eu era um cara legal e tudo mais. E aí eu decidi casar bem nessa época. Eu tinha 24 anos quando eu casei, tá bom? Quando eu fiz 24 anos eu casei. Olha isso. E aí, vamos lá. Casei com ela. Nessa que eu casei, eu já tinha comprado o meu carro. Cagada financeira que eu fiz ali em comprar meu carro financiado, em 32 vezes. Mas, enfim, comprei meu carro. Depois fiz um tempo, reformei uma casa dos fundos que meu pai tinha. E aí eu comecei a morar lá com a Sheila e eu pus uma meta. 2 anos é o suficiente para eu morar nessa casa. Daqui 2 anos eu quero sair dessa casa e eu quero ter a minha própria casa. Foi isso que eu falei para os meus pais e eu falei, eu vou fazer isso. Então, outra lei do sucesso para você. Coloque um compromisso com aquilo que você quer. E cumpra. Eu postei nos meus stories hoje do Instagram o seguinte, se você
não consegue cumprir nem as coisas que você promete para você, por que que você vai conseguir cumprir as coisas que você promete para os outros? Então, prometa uma coisa para você e cumpra, ok? Então, eu fiz isso. Eu prometi que em 2 anos eu iria sair da casa dos meus pais, né, que era ali meio que alugada para mim, para que eu pudesse, então, conseguir comprar minha casa. Nesse período, as coisas foram aparecendo. Então, eu saí ali da Saraiva e fui para a Editora Abril para ganhar menos, como registrado como CLT. Burrada que eu fiz, tudo bem. Então, eu fui para ganhar 4,5 registrado na Editora Abril, deixei os 6 mil reais e fiquei lá dentro trabalhando. Lá eu também provei meu valor. Trabalhei pra caramba, mostrei pro pessoal que eu tinha conhecimento, mostrei pro pessoal que eu tinha atitude, e assim meu salário foi crescendo lá dentro, lá dentro, lá dentro. Quando eu trabalhava na Big Solutions, eu tive um cliente. Esse cliente chamava Oliveira. E esse cliente, ele gostou muito do meu trabalho porque eu tinha a atitude de ownership. E o que é a atitude de ownership? É quando você vai trabalhar em algum projeto e você toma conta do projeto. Você se sente como o projeto se fosse seu. Você faz de tudo para aquele projeto dar certo. E você faz com que o seu cliente tenha sucesso. Seja o seu cliente uma empresa que você presta serviço, ou seja, o seu chefe que você seja contratado, mas eu sempre quis trabalhar para que a pessoa que está trabalhando comigo pudesse ter sucesso. E isso fez com que eu alcançasse o sucesso. E eu fiz isso com o Oliveira. O Oliveira ganhou muito dinheiro e esse dinheiro que o Oliveira estava ganhando, ele me passava através da parte financeira. Então, quando eu saí desse projeto, né, que era um projeto chamado, um projeto da Mercedes, eu saí da Big Solution, esse era um projeto da Markup, né, que era a empresa onde o Oliveira trabalhava. Então, eu saí de lá e aí, trabalhando na Editora Abril, o Oliveira me chamou para poder me contratar novamente para trabalhar para ele. Aí chegou a ponta de eu fazer dinheiro, gente. Este é o momento onde eu comecei a fazer dinheiro. Então, você que está aí do outro lado, presta atenção, porque esse foi o período que eu comecei a fazer dinheiro, beleza? Até então, tudo que eu estava fazendo era como uma pessoa comum. Eu ganhava o meu salário, pagava minhas contas e sobrava ali uns 500 a 1.000 reais por mês. 500 a 1.000 reais por mês. Às vezes nem sobrava 500 a 1.000 reais por mês, tá? Porque eu pagava o financiamento do carro, pagava o financiamento da casa e sobrava ali um pouquinho, tá? Quando o Oliveira me chamou, olha a atitude de coragem, tá? Ah, teve um detalhe antes, né? Quando eu terminei a faculdade, eu cheguei e fiz o seguinte: eu não quero ficar parado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar outro trabalho. Então, eu terminei a faculdade, passou 6 meses que eu fiquei ali meio bostejando, sem fazer nada, assistindo na realidade, nem existia Netflix, né? Só enrolando. Então, o que eu fiz? Eu fui a dar aula. Então, comecei a trabalhar dando aula em cursos técnicos à noite, para poder ter mais renda, ok? Então, eu complementei a minha renda dando aula. E aí, nessa, chegou o Oliveira, me chamou assim e falou assim: Danilo, cara, eu queria que você trabalhasse com a gente de novo. Eu falei: Oliveira, eu não vou sair da Editora Abril, eu gosto de trabalhar aqui, mas eu tenho uma proposta para fazer. A minha vida inteira, eu lembrei, cara, dos 17 anos até os meus 24, 25 anos, eu trabalhei e estudei. Então, cara, qual o problema eu trabalhar e trabalhar? Né? Eu já fazia ali o horário das 6 horas da manhã à meia-noite. Então, cara, eu vou fazer isso de novo, mas só que agora trabalhando. E eu vou ganhar dinheiro. Eu vou encher o rabo de dinheiro. Foi isso que eu pensei. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar para você à noite. Então, eu vou trabalhar de dia numa empresa e para você à noite. Beleza? Fechou? Ele falou, fechou. E a gente combinou. Então, deu certo. Eu trabalhei para ele, gente, desse jeito por 10 anos. Na verdade, 10 anos no total. Mas dentro da empresa dele e dentro da Editora Abril por 8 anos consecutivos. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha lá. Quando eu estava trabalhando nesses 2 períodos, entrava na Abril 6 horas da manhã, saía da Abril 5 horas, pegava o trem lotado, esbarramado, saía do trem, ia para a Vila Olímpia, trabalhava lá na Vila Olímpia, saía de lá mais ou menos 10h30, 11 horas, fechava a empresa, chegava em casa meia-noite, deitava, dormia, dava um beijo na Sheila e voltava a acordar e fazia isso de novo. E nos finais de semana eu estudava, ok? Depois, quando eu terminei o sábado, né, de estudar no final de semana, eu falei, eu quero mais renda extra ainda. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a dar aula. Foi daí que começou a surgir o projeto Torne-se um Programador. Por quê, meus amigos? Nos sábados, eu comecei a dar aula das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Ou seja, eu trabalhava de segunda a sexta, das 6 horas da manhã até 11 horas, e no sábado, das 8 horas da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Eu trabalhei pra caramba.
Aí, muitos devem estar pensando aí também, ah, mas assim também, né? Trabalhando desse jeito, como é que não vai conseguir fazer? Pois é, todas as pessoas que conseguiram enriquecer teve um muito esforço. Então, se você está disposto a atingir o seu primeiro milhão, você tem que saber que você tem que fazer esforço. Agora, se você quiser ficar com a média, tudo bem, você vai ganhar com a média e é justo. Se você quer ter muito esforço, se você quer fazer os negócios acontecer, beleza. E não vai nessa de achando que, vou fazer marketing digital, porque marketing digital eu vendo como afiliado e rapidinho eu chego 1 milhão. Não é assim que funciona não, meu amigo. Você tem que trabalhar pra caramba, final de semana, garantir sua entrega, fazer um monte de coisa. Então não é assim não. Você vai trabalhar sim. Se você quer crescer, se você quer ganhar, esqueça a possibilidade de você ganhar sem ficar fazendo nada. Se você quer ganhar sem ficar fazendo nada, talvez só uma pirâmide financeira vai conseguir fazer isso para você. Que você vai trabalhar ali alguns meses, depois não vai precisar fazer nada, porque está todo mundo colocando dinheiro e a pirâmide financeira vai te pagar isso. Entendeu? Então, talvez só isso daí. Agora, o resto, meu amigo, você tem que ralar. Tem que ralar, tá bom? Tem que ralar. Beleza, gente. Então, o que acontece? Aí, beleza, foi passando aí esse tempo. E aí chegou um momento que eu estava trabalhando na Editora Abril, trabalhando ali na Zicardi Vieira junto com Oliveira, e aí, gente, o que eu fazia? Eu economizava desses 2 trabalhos em torno de 8 a 15 mil reais por mês. Por que eu economizava tudo isso dinheiro? Porque eu ganhava ali em torno de 8 a 9 mil reais na Editora Abril e ganhava mais 5 mil reais trabalhando para a Zicardi Vieira. Juntando os 2 salários ali, ó, não, teve uma época que eu estava ganhando 10 mil reais na Editora Abril e 5 pela Zicardi Vieira, e eu fazia outros freelancers. Então, meu salário começou a chegar ali, o meu lucro, a 20 mil, 18 mil. Então, teve meses que eu vivi com 2 mil reais e guardei, investi ali 18 mil, investi 10 mil, 5 mil. 5 mil era de praxe. De 3 a 5 mil, eu investia quase todos os meses. E o que eu investia? Eu fiz uma outra cagada, vamos lá, mas tudo bem. Eu comprei a minha casa. Eu comprei a minha casa por 280 mil reais. E aí eu precisava quitar essa dívida. Só que se eu fizesse como todas as pessoas comuns, eu ia levar mais de 35 anos para quitar ela. Então, o que eu fazia? Todos os meses eu abatia 10 mil, 5 mil, 15 mil para poder quitar essa casa o mais rápido possível. Quitei a casa e essa casa se valorizou. Pum! Meu patrimônio cresceu. Quando meu patrimônio cresceu dessa forma, eu falei, opa, então se eu fiz isso com a minha casa, eu consigo fazer com outra coisa. Então, depois de 5 anos que eu quitei a minha casa, eu fui atrás de um apartamento e fiz exatamente a mesma coisa. Mas só que agora foi mais rápido. Em 2 anos, eu quitei um apartamento de 230 mil reais. Ou seja, fazendo a mesma coisa. Aportes mensais, aportes mensais, aportes mensais, aportes mensais. Depois que eu fiz isso, eu comecei a economizar dinheiro para poder investir, ok? Então eu pegava esse dinheiro, investia, pegava esse dinheiro, investia. Aí que vem uma outra mentalidade importante que eu quero colocar para vocês. Grande parte das pessoas que ganham muito dinheiro também gastam muito dinheiro. Ou seja, cara, se eu estou ganhando 30 mil reais por mês, por que eu não vou comprar uma Ferrari? Não, Ferrari não, né? Por que eu não vou comprar uma Mercedes? Por que eu não vou comprar ali uma, sei lá, vou comprar o meu uma Land Rover ali, né? Pô, vou comprar, sei lá, algum carro legal para mostrar para as pessoas que eu estou bem. Cara, eu podia fazer isso, mas por que eu não fiz? Porque o meu objetivo era multiplicação, não era diluição. Se eu comprasse um carro caro, com o tempo ele ia diluindo. E foi isso que eu fiz com o meu. Quando eu comprei meu carro, eu paguei 32 mil reais. Depois de alguns anos, o meu carro foi só baixando o valor. E aí eu comecei a perceber que, cara, carro não é investimento. Carro não vai fazer com que eu possa enriquecer. O que vai fazer com que eu possa enriquecer são bens que se multiplicam ao longo do ano, são bens que retornam dinheiro para o meu bolso e são investimentos que retornam dinheiro para o meu bolso. Foi aí que eu descobri isso. E foi daí que eu comecei a economizar, 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 até chegar ao patrimônio de mais de R$1 milhão, ok? Quando eu atingi o meu R$1 milhão, eu já tinha conhecido o Carlos Wizard Martins. Nessa que eu tinha conhecido ele, eu descobri, opa, então quer dizer que essa atitude de você trabalhar, fazer renda extra, você pensar em aumentar seu patrimônio, você pensar fora da caixa, pensar em ter mais dinheiro, isso é atitude de empreendedor? Aí ele falou,
E foi daí que eu entendi que isso era empreendedorismo. A vontade de crescer, a vontade de vencer, a vontade de ser uma pessoa livre. E é isso que move a mim até hoje e isso que sempre me moveu. O que eu mais quero e o que eu sempre lutei para conseguir é conseguir a liberdade, a emancipação total. Eu não sou uma pessoa dependente e nunca gostei de ser uma pessoa dependente. Por isso eu não dependi dos meus pais. O mais rápido possível eu saí da casa dos meus pais para não depender deles. Então, por isso, eu não quero depender de governo, eu não quero depender de uma empresa que paga o meu salário, não quero depender dos meus próprios clientes, eu quero depender das minhas atitudes. Então, eu vou ser uma pessoa especializada para prestar um serviço especializado, para ter empresas e produtos especializados, ter investimentos especializados para que isso possa cobrir o meu estilo de vida. Essa foi as atitudes que eu tive. Essa foi a mentalidade que eu tive para conseguir atingir 1 milhão em patrimônio líquido. Aí você pode dizer assim, cara, beleza, mas eu como programador posso atingir 1 milhão em patrimônio líquido? Claro que pode, se você tiver atitude de empreendedor. Mesmo não sendo empreendedor, se você tiver atitude de empreendedor, você não precisa ter empresa, cara. Eu atingi o meu primeiro milhão sem ter empresa. Né? Eu tinha uma empresa, mas era uma empresa só minha. Né? Eu não tinha negócio, eu não sabia o que era investimento. Ou seja, eu simplesmente trabalhei e quis fazer renda extra, aumentar minha renda, aumentar minha renda. Esse sempre foi o meu foco. Ou seja, se esse foi o meu foco, eu consegui atingir, porque aquilo que eu queria, eu fui atrás. Então, você que está aí, com certeza você entrou para a área de tecnologia porque você quer ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa ter isso na sua mente, que você tem que ser uma pessoa esforçada. Você tem que tomar atitudes diferenciadas. Você tem que ir atrás das coisas. Você tem que parar de mimimi, igual essas pessoas que ficam... Blá, 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 blá. Gente, para com esse negócio. Vocês que têm que ir atrás, entendeu? Você não deve nada para ninguém. Você é livre da sua vida. Você faz o que você quiser da sua vida. Então, presta atenção nisso e faça com que a sua vida seja extraordinária, ok? Corra atrás da sua vida. Vá atrás daquilo que você quer, sem ficar dando desculpa, sem ficar botando a culpa em todo mundo. A culpa do seu insucesso é tua, não é de ninguém, não, é tua. Se você não conseguiu alcançar aquilo que você quer, a culpa é tua. Ou seja, se eu não atingir o bilhão, se eu não atingir múltiplos milhões, a culpa é minha. Porque eu ainda não aprendi o suficiente para que eu possa fazer 10, 15, 20 milhões. Então, se eu ainda não aprendi isso, o que eu faço todos os dias, semanalmente, diariamente? Eu vou estudar com outras pessoas que já alcançaram aquilo que eu quero, para que eu possa alcançar mais ainda. Então, se você está aí do outro lado e quer ter uma mentalidade de pessoa milionária, e você quer se tornar uma pessoa milionária, você precisa aprender com quem já fez. Você precisa aprender com quem foi atrás e conseguiu. Você precisa aprender com quem realizou, ok? Então, cara, foi isso que eu fiz. Então, corri atrás de pessoas, de cursos, de mentores e etc. para conseguir alcançar o que eu quero e ainda corro todos os meses. Invisto uma nota em educação para que eu possa me aprimorar e aprimorar os meus rendimentos e aprimorar o crescimento, ok? Agora, gente, mostrando um pouco do meu histórico financeiro em planilha, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar um pouco disso para vocês aqui agora. Ó, vocês vão ver a minha tela aqui, ó. Show! Então, vocês estão vendo a minha tela. Essa aqui é um balanço financeiro que eu tenho, e esse balanço financeiro que eu tenho aqui, ó, é no e-mail antigo que eu tenho, que tem várias coisas aqui, ok? E nesse balanço financeiro, aqui, quando eu comecei a armazenar e versionar ali, né, mandar por e-mail para mim toda a minha planilha de controle financeiro, ali naquela época eu comecei a ver o quanto que eu estava ganhando, o que eu estava fazendo e etc. E esse foi ali, ó, olha só, balanço de dezembro de 2016. Olha lá, balanço de dezembro de 2016, quanto que deu? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó, 938 mil reais. Ou seja, eu fiz a soma do meu patrimônio geral. Quanto que vale meu imóvel, quanto que vale o carro, quanto que vale ali a previdência privada, quanto que vale FGTS, quanto que vale o dinheiro que eu tenho guardado, quanto que vale uma multa de rescisão, né? Quanto que vale algumas coisas. Então, esse aqui era o meu total de patrimônio líquido e essa era a minha meta, atingir 2 milhões de reais e o total que faltava estava aqui, ó, 1 milhão e 16 reais. Então, essa era a minha meta. Então, eu estava ali ó, muito próximo do meu primeiro milhão em 2016, ok? Agora a gente vai chegar aqui para 2017, já dando um salto ali de janeiro para dezembro, né? Então, vamos lá. Ó. Em janeiro, né? Na verdade, dezembro de 2016, vamos ver aqui o patrimônio líquido. De dezembro de 2016, certo? 900.883. Beleza. Aí agora a gente vem aqui e vai ver, então, 31
do 1 de 2017. Ó, 990, já subiu um pouco aqui, né? Beleza. Agora vamos ver aqui, ó, fevereiro, 990. Então, fevereiro, ó, 997. Aí aqui você já consegue ver o tanto que eu estava acumulando por mês, tá? Aí vamos lá. O próximo mês, deixa eu baixar aqui, beleza? 31/3, ó, já aqui, ó, já deu uma bolada, já deu um salto, tá vendo, ó? Então, do mês passado, que era ali o patrimônio líquido 997 mil, aqui o patrimônio líquido já passou de 1 milhão. Olha lá, 1 milhão e 14 mil. Ou seja, o aporte que eu consegui fazer de um para o outro. O Wagner falou que tem uma pergunta aqui. Fala a sua idade quando você conseguiu atingir o primeiro milhão. Legal. A minha idade aqui, ó, foi em 2017. A gente está em 2020. 17, 18, 19, 20. Há 3 anos atrás. Então, eu tinha 33 anos de idade, ok? Foi quando eu atingi esse primeiro milhão. E aí eu mandei e-mail para o Carlos, o Wizard aqui, ele me deu essa orientação. Poxa, valeu, obrigado, mentor, valeu. É igual eu recebo mensagem de algumas pessoas gratas aqui que vêm conversar comigo porque conseguiu o primeiro emprego, que conseguiu estar ganhando mais. Recebi hoje, agora há pouco, a mensagem de uma pessoa que eu mentoro também, né, que falou que está conseguindo agora fazer os freelancers de uma forma melhor, está conseguindo atender os seus clientes de uma forma melhor, está recebendo adiantado dos seus clientes. Eu achei fenomenal, né, o áudio que eu recebi ainda hoje, justamente porque eu fui uma pessoa que decidiu tomar atitude, decidiu ir para frente e parou de ficar aí dando desculpinha, tá bom? E aí, assim, eu fui crescendo, meus amigos. Fui crescendo. Então, aqui vocês têm uma noção de como é que as coisas foram. Então, ó, passou aqui para 1 milhão e 20, e assim foi crescendo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já viram como é que eu fiz aí para poder atingir 1 milhão de reais em patrimônio líquido, né? Trabalhando com tecnologia. Vamos lá, patrimônio líquido é a soma de tudo aquilo que você já construiu, a soma de tudo aquilo que você já fez com suas valorizações. Ou seja, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, o valor desse negócio somado, o valor da equity desse negócio somado, também junta ao seu patrimônio. Heranças junta ao seu patrimônio. Lembrando que eu não tenho nenhuma herança. Tá? Todo esse patrimônio foi feito 100% por mim, ok? Então é isso que eu queria falar para vocês, meus amigos. E vou responder aí a pergunta de algumas pessoas, né? Para que eu possa, então, encerrar a live com vocês. Então, se eu conseguir como programador esse feito, você também consegue como programador, ok? Então, atitude de gente que quer crescer. Atitude de gente que vai para frente. Sem ficar de blá, 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 sem ficar de conversa. Beleza? Fechou, gente? Fechou? Então, tá bom. Eu vivo na Angola e como é que funcionaria? Então, meu amigo, vamos lá. É possível sim. Você, para ter um mentor, você precisa de internet e computador. Da mesma forma como você está tendo aqui, ó. Você tem internet e computador, você vai conectar com a gente aqui na comunidade, vai participar com a gente e vai aprender, tá bom? É assim. Então, se quer entrar para a comunidade, link tá lá no Torne-se um Programador, entra lá que a gente vai te ajudar, tá bom? Gente, eu vou encerrar porque eu tenho que dar aula para a galera aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido hoje, né, como é que vocês podem alcançar o seu primeiro milhão como programadores, ok? Nota que não foi só atitude de programador, eu estudei sim muito sobre programação, mas foi o meu mental, a minha evolução mental que fez com que eu vivesse com menos do que eu ganhava, investisse o meu dinheiro em alguns outros bens que fez com que aumentasse a rentabilidade, aumentasse durante os anos e não gastei dinheiro com um monte de besteira. Isso fez com que eu pudesse crescer. Então, você que está aí do outro lado, que está ganhando seus primeiros 5 mil, seus primeiros 3 mil, seus primeiros 10 mil, cara, seja humilde. Viva com menos do que você ganha. Cara, tenta viver. Você ganha 5 mil, pô, tenta viver com 2,5. Guarda 3 mil reais por mês. Cara, 3 mil reais por mês, no longo de 10 anos, vai ser uma diferença gigantesca na sua vida. Cara, seja humilde nesse ponto. A sua vida vai ser melhor no futuro. Você vai ter liberdade e você vai se ver num ponto onde você tem dinheiro, tá tranquilo e quando vira o ano e que tem que pagar todas as contas do ano, você tá sossegado, porque você tem dinheiro na conta e tem dinheiro tranquilo. Enquanto vários dos outros amigos que ficam te chamando para tomar cerveja e torrar o seu dinheiro, estão lá se financiando, comprando, usando limite, usando lis, pagando juros e vivendo para trabalhar, trabalhando para pagar juros, ok? Então você, se você fizer uma boa economia, se você fizer uma boa reserva, se você viver com menos do que você ganha,
você vai conseguir enriquecer sim, tá bom? Uma pergunta que muitos devem estar falando aí e que eu quero já responder para vocês. Danilo, você tem a liberdade financeira? Não, eu não tenho a liberdade financeira. 1 milhão, meus amigos, não te transforma uma pessoa livre financeiramente. O que te transforma uma pessoa livre financeiramente é muito mais do que isso. Para mim, 10 milhões é o que vai me tornar uma pessoa livre totalmente financeiramente, ok? Mas, se você tem 1 milhão, você vai conseguir viver ali com 3, 4 mil reais tranquilamente, sem precisar trabalhar, ok? Mas, assim, se você quiser viver muito, muito bem, você tem que ter muito mais do que isso, tá bom? Então, essa é outra coisa boa. Então, o que eu vou dizer para você? Eu digo que eu tenho uma tranquilidade financeira, uma independência financeira. Eu só vou ter mesmo quando eu chegar nos 10 milhões de reais, e eu vou chegar. Então, você que está aí do outro lado, que vai me acompanhar aqui em toda essa jornada, você vai ver isso daqui ainda. Esse é meu compromisso com você. Beleza? Encerra essa live para vocês. Fico por aqui.